Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um momento um pouco diferente. Eu vou resolver com vocês alguns problemas envolvendo conjuntos. Então a gente vai fazer um vídeo um pouquinho longo, tá? Então acompanhe aí comigo a nossa resolução de problemas envolvendo conjuntos. Eu separei uma listinha de problemas aqui que eu espero que vocês gostem, né? E eu espero também que vocês consigam entender. Alguns desses problemas são muito simples, outros nem tão simples assim. E a ideia é que a gente possa comentar e fazer uma espécie de maratona de problemas aí envolvendo conjuntos. A primeira questão é essa que vocês já veem aqui. Ela diz: sejam os conjuntos A e B, e pede para a gente determinar aqui quatro coisinhas: a união, a intersecção e a diferença entre A menos B e B menos A. Das quatro operações que a gente estudou, a única que não aparece aqui é complementar, né? Então, eu deixei separado já aqui algumas ideias para que a gente possa trabalhar mais tranquilamente com essa questão. Nosso conjunto A, a gente observa aqui, ó, ele é um conjunto que vai de 5, você observa aqui, ó, de 5 a 12. Mas ele vai de 5 a 12 sendo maior ou igual que 5, ou seja, ele começa no 5. E sendo menor que 12. Então é como se eu dissesse assim, são os números que estão de 5 até 11, né? Porque tem que ser menor que 12, então menor que 12 é até 11, tá bom? Então são números naturais, como a gente vê aqui, ó, x é um número natural. Esse número natural de 5 até 11 é representado assim: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse é o meu conjunto A. Quem é o meu conjunto B? Meu conjunto B é formado pelos números naturais que começam a partir de 4, ó, porque aqui ó, tem que ser maior que 3, tá vendo? Maior que 3, ou seja, começa a partir de 4 e vai até 8, tá certo? Vai até 8, que é menor ou igual que 8. Então, se é menor que ou igual a 8, então vai de 4 até 8. Então, a partir do 3, no caso, sem poder ser 3, então começa no 4 e vai até 8. Então, esse é o nosso conjunto B: 4, 5, 6, 7 e 8. Bom, com base nisso, a gente vai fazer a união, a interseção e as diferenças aqui. Quem é o conjunto união de A com B? O conjunto união de A com B é formado quando a gente reúne todos os elementos. Então, se a gente vai reunir todo mundo, a gente vai começar no 4, isso. 4, depois 5, depois 6, e aí 7, depois 8, 9, 10 e terminamos no 11. Então, essa é a formação do conjunto união. Quem é o conjunto interseção? O conjunto interseção é o conjunto formado pelos elementos comuns, pelos elementos repetidos, por aqueles elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B. Então, quem é que está ao mesmo tempo no conjunto A e no conjunto B? Esses números que eu destaquei em vermelho aqui, ó, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Eles estão ao mesmo tempo no A e no B. Então, 5, 6, 7 e 8 é o nosso conjunto interseção de A com B. E aí vamos para as diferenças. Quem é a diferença A menos B? A menos B é aquilo que está em A, mas não está em B. Ou seja, eu tenho que tirar todo mundo de B. 4, 5, 6, 7 e 8 vão desaparecer. Então, se 4, 5, 6, 7 e 8 vão desaparecer e o 4 não está aqui dentro, não está aqui dentro do A, quem é que vai sobrar? 9, 10 e 11. Então, o meu A menos B são os elementos de A que não estão em B, ou seja, 9, 10 e 11. Quem é B menos A? B menos A é da mesma forma, é aquilo que está em B, mas que não está em A. É o elemento de B que não é elemento de A. Nesse caso, o único elemento com essa propriedade é o 4. Tá? Então, aqui, B menos A vai ser formado somente pelo elemento 4. Ou seja, é esse conjuntinho aqui. Fácil, não é?
bem tranquilo. O charme dessa questão é você entender que o nosso problema é representado por números naturais, como está aqui. Cada x do conjunto é um elemento natural, tanto no conjunto A como no conjunto B. Então aqui eu tenho números naturais nesse intervalo, tá? Isso aqui a gente chama de intervalo. Nesse intervalo, mas é um intervalo de números naturais. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 2. Eu pedi para você assinalar a alternativa em que o conjunto mostrado é unitário. Então, a gente tem aqui uma série de conjuntos e a gente vai analisar um por um para entender qual é unitário. De novo, aqui ó, você vai ver que eu tenho elementos naturais, tá bom? Em algumas. E em outras eu tenho elementos inteiros. Esse conjunto Z aqui é o conjunto dos nossos números inteiros. Quem são os inteiros? Os inteiros são aqueles números positivos e negativos, por exemplo. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Tanto positivamente como negativamente, tá? Então todos os números inteiros vão estar aqui nesses intervalos, nesses subconjuntos que a gente está separando aqui. Então quando você vê esse Zzinho aqui, a gente está dizendo que x é um elemento inteiro, tudo bem? Bom, eu deixei separado aqui para a gente fazer a resolução dessa questão. Então, conjunto A. Conjunto A é formado pelos números naturais menores ou iguais que 1. Números naturais menores ou iguais que 1. Lembra que pode ser igual a 1. E menor que 1 tem um número natural? Tenho, né? Tem o 0. Então, aqui pode ser 0 e 1. Então, esse conjunto A, não é um conjunto unitário. Tá bom? Ele tem dois elementos, 0 e 1. Não é um conjunto unitário. Vamos adiante. Nosso conjunto B agora é formado por essa situação aqui, ó. É um conjunto de elementos naturais, onde cada x tem essa condição aqui. 2x mais 1 é maior que 5 e menor que 7. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso daqui como referência e a gente vai fazer o seguinte. Em vez de deixar aqui 2x mais 1, nós vamos deixar somente o 2x. Porque a ideia aqui é que a gente deixe somente o x, porque aí a gente vai ver em que intervalo esse x está, como a gente pegou na questão 1. Tá? Então a gente deixa isso daqui e vai ver em que intervalo esse x está. Bom, para fazer isso, o que é que eu vou fazer? Já que eu estou deixando aqui só o 2x, vou pôr os sinais que vão representar o intervalo aqui do lado. E aqui, ó, gente, eu tenho mais 1, tá vendo? O que é que eu vou fazer com esse mais 1? Eu vou passar ele tanto para esse lado de cá, como para esse lado de cá. E claro, tudo que muda de lado, muda de sinal. Então, se desse lado aqui eu tenho 7, quando esse 1 passar, ele vai passar 7 menos 1. Se desse lado aqui eu tenho 5, quando eu tenho mais 5, né? Quando esse 1 passar, ele vai trocar de sinal. Então, ele vem menos 1. Então, eu vou ter menos 1 mais 5 e vou ter menos 1 mais 7. Resolvo isso daqui. 2x. Ponho o sinal que vai representar o meu intervalo. Nesse caso, é maior de um lado e menor do outro. E aqui, ó, 7 menos 1 é 6. Do outro lado, 5 menos 1 é 4. Beleza? O que eu faço então agora? Porque eu estou querendo só o x, lembra? Eu não estou querendo 2x, eu não estou querendo 2x mais 1, eu estou querendo só o x. Então o que eu faço? Divido essa galera toda aqui por 2. Por que por 2? Porque o x está acompanhado de 2. Tá? Então se eu dividir tudo por 2, vai ficar x. Aqui os sinais do intervalo, maior e menor. Bom, como eu estou dividindo por 2, 2x dividido por 2 deu x. 6 dividido por 2... dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Bom, então eu descobri que o meu x, olha lá, o meu x é um número que está entre 2 e 3. Maior que 2, menor que 3. E aí, existe algum número entre 2 e 3? Você consegue dizer para mim qual é o número que está entre 2 e 3? Não tem, né? Não tem. Então, esse meu conjunto B
é um conjunto vazio, porque eu não tenho números entre 2 e 3. Então aqui, conjunto B é um conjunto vazio, beleza? Vamos adiante. Não era o conjunto unitário aquele. Aqui no meu conjunto C, eu tenho os números inteiros, olha só, inteiros, que são menores que 1. Tá fácil, né? Números inteiros menores que 1. Ou seja, eu vou começar no 1 e vou decrescer. Então vai ter uma infinidade de números aqui, não vai? Por exemplo, menos 5, menos 4, menos 3. Veja que eu estou crescendo, né? Menos 2, menos 1, 0. Só não vou poder escrever 1. Por quê? Porque tem que ser menor que 1. Ou seja, do 0 para baixo. Todos os números de 0 para baixo estão aqui. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim por diante. Esse conjunto C também não é o conjunto unitário. Ele é infinito, tá bom? Conjunto infinito. Vamos para o conjunto D? Vamos ver o que é que tem nesse conjunto D. Mesmo esquema, ó. Mesmo esquema daquela letra B que a gente respondeu antes. Aqui eu tenho 3x menos 2. O que é que eu faço? Tenho 3x menos 2 num intervalo entre 1 e 7. Bom, vou deixar aqui somente o meu 3x. Para começar, deixo aqui o meu 3x. Ponho o sinal do intervalo maior e menor aqui do lado. E vou escrever o seguinte. Aqui, 7 e o 2. Esse 2, ó, tá vendo que ele está menos 2? Troca de sinal, fica mais 2. E a mesma coisa do outro lado. Eu vou escrever o 1 e o 2 troca de sinal. Vai ficar mais 2, ou seja, vai ficar mais 1 que já está aqui. E o 2 vem para cá e troca de sinal. Vai ficar mais 2. Beleza? Repito aqui o 3x e faço conta desse lado e do outro lado também. Bom, vou começar pela direita aqui. 7 mais 2 é 9. E na esquerda, 2 positivo com 1 positivo. Dá 3 positivo. O que eu faço? Olha lá, o 3x, né? O 3 acompanhando o x. Então, é simples. É só dividir todo mundo aqui por 3. Por quê? Porque você está interessado em saber quem é o x desse cara aqui. Quem é o x desse conjunto. Então, quando eu dividir por 3, eu vou ficar com o seguinte. X, aqui ó, é maior que quanto? Estou dividindo por 3. Maior que 1, né? E menor que quanto? Que 3. Eu estou dividindo por 3. Então, todo mundo dividido por 3. Aqui ficou 1, aqui ficou x, aqui ficou 3. Beleza. Onde que eu cheguei? Eu cheguei que os números x... Quem são os números x? São os números do conjunto D. Tá? Então, eu cheguei que os números x são os números inteiros entre 1 e 3. Entre 1 e 3. Nem pode ser 1, nem pode ser 3. Mas são entre 1 e 3. E aí, tem? Tem, né? Tem. Então, o conjunto D é formado apenas pelo elemento 2. Beleza, então chegamos, né? Então, aqui, o nosso conjunto D, formado só pelo elemento 2, é um conjunto unitário, tá bom? Então, aqui, nossa resposta à questão 2 é a letra D. Ah, a gente tinha essa letra E. Vamos dar uma olhada nela, então. Vamos fechar aqui, mas a gente já sabe que a resposta é a letra D, só para a gente deixar esse caminho pronto. Como é que a gente faz aqui, ó? Deixa 2x, é o mesmo esquema, né? Mesmo esquema dessas duas aí que eu comentei, da letra D, que a gente fez antes, e da letra B, que a gente fez um pouquinho mais atrás. Bom, deixa aqui só 2x, põe o sinal que representa o intervalo aqui, ó, menor e maior, e vamos lá. De um lado eu tenho 11 mais 3, do outro lado eu tenho 5 e mais 3, tá bom? O 5 já está aqui, ele é positivo, e o 3 vai passar para cá, então ele também vem positivo. Então, vou ter mais 3 e mais 5, ou mais 5 e mais 3. Tanto faz, o que você escrever aí tá certo. Bom, beleza. Desse lado aqui, ó, vai ficar 8, tá bom? Então, 8. Sinal aqui e aqui 2x. Sinal novamente, e aqui, ó, 11 mais 3 é 14, beleza? Bom, tem um 2 aqui acompanhando o x, né? Então, você já tá ligado? É só dividir todo mundo aqui por 2, tá certo? Bom, dividir a galera por 2, como é que isso vai ficar? Vai ficar x maior, como eu estou dividindo por 2, 8 por 2 dá 4.
e menor. Como eu estou dividindo por 2, 14 por 2 dá 7. Nesse caso, eu tenho os números entre 4 e 7. Entre, né? 4 e 7. Você está ligado aí, né? Então, esse meu conjunto é formado pelos números que estão entre 4 e 7, números naturais, ou melhor, números inteiros, né? Que nesse caso serão naturais, porque eles serão positivos, né? Números inteiros que são positivos são números naturais. Quem são os números entre 4 e 7? Beleza, o 5 e o 6. Bom, tá aqui. Como você já sabe, esse conjunto não é um conjunto unitário. Ele é um conjunto finito, né? Tem 2 elementos, é um conjunto finito, beleza? Bom, vamos para mais um aqui, tá? Olha só. Nas suas aulas de natação, Sabrina verificou que existem 32 meninas, 17 crianças ruivas, 15 meninos não ruivos e 4 meninas ruivas. No total, aí ele não diz aqui um número, né? Vamos dizer que há X meninos nas aulas, no caso. Bom, quantos meninos a gente está querendo saber, né? Quantos meninos tem nesse problema? Então faz o seguinte, já deixei aqui separado alguns dados para a gente brincar com essa questão. Primeiro, o problema diz que tem 32 meninas. Então, 32 meninas quer dizer que o total de meninas aqui, ó, é 32, tá bom? Então, o total aqui, ó, 32. O problema diz também que tem 17 crianças ruivas. Ou seja, as crianças ruivas são um total de 17, já está aqui na tabela. Tem 15 meninos não ruivos. Então, os meninos não ruivos são esses 15 que estão aqui na tabela. E tem 4 meninas ruivas. Então, meninas ruivas são 4. Bom, a gente vai preencher a tabela com o restante do que a gente precisa e chegar na resposta, porque é bem tranquilo fazer isso. Para a gente resolver esse tipo de problema que dá várias informações sobre duas coisas, por exemplo, nesse caso são meninos e meninas com duas características, ruivos e não ruivos. Poderia ser homens e mulheres e outras duas características lá. Que todos os homens, todos não, mas que alguns homens ou que algumas mulheres no grupo têm. O ideal para a gente responder esse tipo de situação é montar uma tabela assim, onde a gente coloca de um lado da tabela duas das características e do outro lado outras duas. Aqui poderia ser mais de duas, inclusive, tá? Então, esse tipo de problema pode vir com muito mais informações. Aqui a gente está pegando um problema que basicamente tem 4 informações. Meninos, meninas, ruivos e não ruivos, tá bom? Então, vamos lá. Com esses dados da tabela, você sabe o seguinte. Os ruivos são um total de 17, aqui, ó. Então, se tem 17 ruivos e 4 são meninas, você conclui que os outros 13 são meninos. Por quê? 13 mais 4 dá 17. Ou 17 menos 4 dá 13. Então, tem 13 meninos ruivos. Se tem 13 meninos ruivos, você já vai saber aqui que o total de meninos é 13 mais 15, que dá 28. Tá bom? Então, você já sabe agora, ó, o problema já acabou. 13 mais 15 dá 28. Aqui, ó, 13 mais 15, 28. Então, o total de meninos é 28. Era isso que a gente queria. Quantos meninos? 28. O problema acabou. Tá bom? Você já pode ir para o próximo, se quiser. Vou fechar a tabela aqui para a gente entender. Olha só. As meninas são 4 ruivas e dá um total de 32. Então, se são 4 ruivas e dá um total de 32, falta 28, né? Assim? Então, 4 mais 28. Então, tem 4 ruivas e 28 que não são ruivas. 4 mais 28 dá 32. Se você quer saber o total de pessoas, você pode primeiro, por exemplo, somar aqui. 15 mais 28. Quanto é 15 mais 28? É 43, né? Então, os ruivos a gente sabia que eram 17, essa informação. E os não ruivos, 15 mais 28, dá 43, essa informação. Quero saber o total de pessoas.
17 mais 43, olha aí, 17 mais 43 dá 60, posso colocar aqui, ou a mesma coisa, 28 mais 32 dá 60, as duas coisas servem, tá bom? Então 60 pessoas, mais, o que é que eu queria saber nesse problema? O total de meninos, então quantos meninos? Tá aqui, quantos meninos? A resposta é 28, tá bom? Próximo, uma questão parecida com essa que a gente acabou de fazer, olha só. Numa pesquisa realizada com todos os pacientes de um hospital, se observou que havia 50 homens, 26 pacientes com resfriado, 14 homens resfriados e 28 mulheres não resfriadas. Agora ele quer saber qual o número de pacientes pesquisados, tá bom? Quantos pacientes foram pesquisados aí nessa situação? Vê o seguinte. Aqui eu já deixei separado novamente numa tabela, as características são parecidas com a da questão anterior. Eu tenho homens e mulheres, os que estão resfriados e os que não estão resfriados, tá bom? Então a gente já separou aqui e colocamos alguns dados na tabela, vamos entendê-los. O problema diz que havia 50 homens, então o total de homens está aqui, é 50. O problema diz também que havia 26 pacientes com resfriado. Então, o total de pacientes com resfriado é 26, tá bom? Além disso, 14 homens estavam resfriados. Então, homens resfriados eram 14. Homens resfriados, aqui, 14. E 28 mulheres que não estavam resfriadas. Então, mulheres não resfriadas, 14. Ou melhor, 28, né? Tá aqui. O que essa questão quer saber? Quer saber qual é o total de pacientes. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai completar a tabela até chegar nesse total aqui, Quando a gente chegar nesse total, o problema acaba, que a gente está querendo saber o total de pacientes. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar pelos resfriados aqui. Eu sei que é um total de 26. 14 são homens. Faltam quantos para serem as mulheres? Se eu tenho 26 e tirar 14, dá 12, né? 26 menos 14 dá 12. Então, 12 são mulheres, beleza? Bom, se eu já sei que tem 12 mulheres com resfriado, então eu consigo fechar tanto esse número aqui, como fechar esse número aqui, pelo seguinte, primeiro esse de cima. Os homens, se liga aqui, os homens resfriados são 14 e um total de 50. Então 14 são resfriados, quantos são não resfriados? É só você fazer 50 que está aqui, menos 14 que você vai descobrir quantos são os não resfriados, tá bom? 50 menos 14. Coisa fácil de fazer. Então é 50 menos 14, 36, né? Então 36 são os homens não resfriados. 14 mais 36 vai dar 50. Bom, a mesma lógica, 12 mais 28 vai dar quanto? Só você somar e você vai ter aqui, 40, né? 12 mais 28, tá ligado? 40, né? Então 40 é o número de mulheres. Acabou, né? Porque 50 mais 40 dá 90. Então, você já sabe que o número de pacientes é 90. 50 mais 40 aqui, 90. Faltou esse número na tabela? Faltou, é só somar, né? 36 com 28. 6 e 8 dá 14, vai 1. 3, 2, 5, com 1, 6. Então, aqui é 64. 36 mais 28. Vocês perceberam aí que todos esses números são feitos somando ou subtraindo, tá bom? Então, se você somar também 26 mais 64, tem que dar 90, tá bom? Nenhuma dúvida. Então, qual é o total de pacientes? Escreve aí. O total de pacientes é 90. Ou marca aqui a alternativa D, tá bom? Então, esse é o total de pacientes. Vamos ver mais uma. Questão 5, mais uma questão parecida com esse estilo aqui que a gente fez. Ela diz o seguinte: numa empresa trabalham 180 pessoas, sendo 40% delas com nível universitário e 60% do sexo masculino. Sabe-se ainda que 25% das mulheres têm nível universitário. E ele pergunta: quantos são os homens que trabalham nessa empresa e não têm nível universitário? Bom, vem cá comigo.
Eu deixei separado aqui alguns dados e algumas informações já na nossa tabela. Primeiro, a gente tem 180 pessoas, 40% com nível universitário, aqui ó, total de universitários é 40%. 60% são homens, então o total de homens é 60%, tá bom? Total de homens é 60%. E 25% das mulheres têm nível universitário, ou seja, as mulheres com nível universitário, são 25%. E aí eu quero saber quantos homens têm nível universitário. Quantos são os homens que têm nível universitário? Nesse caso, quantos, não quanto por cento, tá? Estou querendo saber quantos. Bom, não vou apagar aqui os riscos nos números na tabela, vamos continuar. Eu vou preencher primeiro aqui, ó, esse número aqui nessa coluna. Pelo seguinte, vê comigo. Eu estou falando de um problema de porcentagem, tá, gente? Então, num problema de porcentagem, o total é sempre 100%, tá bom? Total é 100%. Então, se o total é 100%, eu já sei que aqui vai ser 60 mais 40, né? 60 mais 40 vai dar 100%. Então, aqui é 40%, tá bom? Da mesma forma aqui, ó, 40 mais 60. 40 mais 60 vai dar 100%. Então, o total, seja nessa linha de baixo ou nessa coluna final, ou na última linha ou na última coluna, o total 100%, porque é um problema de porcentagem, tem que dar 100%. Por isso que esse 100% está aqui. Não pode esquecer dele, tá? Quando você estiver resolvendo um problema como esse. Então, aqui, 40 mais 60 tem que dar 100%. Tá bom? Por isso que aqui tem que ser 60. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos completar os outros números aqui na tabela, tá? E aí a gente volta para a pergunta. A pergunta é fácil, a gente volta para ela assim que a gente completar os outros números. Vê o seguinte, o total aqui embaixo é 40, tá bom? Se esse total é 40, quanto é que tem que ser lá em cima para quando eu somar com 25 dá 40? 15, né? 40 menos 25 dá 15, então aqui tem que ser 15%. Beleza, olha lá, se aqui é 15 e lá é 60, 15 mais quanto dá 60? 15 mais 45, né? 15 mais 45 dá 60. Ou 60 menos 15 dá 45, tanto faz. Então aqui é 45%. E a mesma coisa, 25 mais quanto para dar 40? 25 mais 15, né? Então 15%. Bom, fechamos a nossa tabela, vamos para a pergunta. Quantos são os homens com nível universitário? Olha só, os homens com nível universitário, a gente descobriu logo cedo isso, ó. Homens com nível universitário são 15%, não é assim? Então, os homens com nível universitário são 15%. Quanto é o total? 180 pessoas. Então, vamos fazer a conta. 15% de 180, beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 15% são os homens com nível universitário, lembra lá. Ou melhor, né? Quantos são os homens que trabalham nessa empresa e não têm nível universitário? Na verdade, eu quero saber os que não têm nível universitário. Opa, vamos voltar aqui. Homens que não têm nível universitário. Na verdade, são esses, né? Ó, na verdade, são esses aqui, tá? Até apaguei ali o símbolozinho do porcento. Deixa eu tirar essa marquinha aqui. Não são esses, cara. São esses aqui. Homens que trabalham nessa empresa e não têm nível universitário. São esses 45%. Vamos lá. Então, 45%, nessa conta? 45% de quanto? De 180. Tá bom? Então, só fazer essa continha aqui. Mata esse zero com esse e faz a multiplicação. 45 vezes 18, vamos fazer assim. Eu vou fazer 45 vezes 10, dá 450. E 45 vezes 8, tá bom? Para eu não fazer uma conta só, 45 vezes 18
eu vou fazer assim, 45 vezes 10, 45 vezes 8. Eu acho que essa é fácil também, dá 360, né? Então aí você junta essas duas coisas, 450 com 360, tá bom? Só fazer 45 vezes 18 ali. 0, 5, 6 dá 11, 4, 3, 7, 1, 8. Então isso aqui vai dar 810. Eu puxei um traço de fração como se tivesse desesperado, né? Então, isso daqui dá 810 dividido por 10. Ou seja, os homens que não têm nível universitário são 81, beleza? Homens que não têm nível universitário são 45%. Se eu quisesse saber os homens com nível universitário, seria realmente 15%, tá? Então, esse 15% daria 27, tá? Se eu tivesse que calcular ele, mas eu estou procurando, na verdade, aqui eu coloquei homens com nível universitário, são os que não têm, tá? Então, são 81, beleza? Vamos para mais uma? Esse problema diz que, numa pesquisa de mercado, foram entrevistados N consumidores sobre suas preferências em relação a um creme dental e a um determinado detergente, um creme dental A e um detergente B, de uma mesma empresa, uma mesma marca no caso. Os resultados da pesquisa indicaram que 310 pessoas compram o produto A, 220 compram o produto B, 110 compram os produtos A e B, 490 não compram nenhum dos dois produtos e ele pede para você determinar o valor N sobre 10. Que é isso? N é o número de consumidores, né? Então, N é o número de consumidores. Então, ele quer saber quanto é esse valor N sobre 10. Vem para cá. Deixei aqui alguns dados separados. Então, a gente tem que o total de consumidores é N, os que compram A são 310, os que compram B são 220, os que compram A e B são 110 e os que compram nenhum dos produtos são 490. Nesse caso aqui, a gente tem dois produtos somente, A e B, e aqui ou a pessoa compra o A, ou compra o B, ou compra os dois, tá bom? Então é diferente daqueles problemas onde a gente usa a tabela. Aqui a gente tem que usar o diagrama, porque ele vai esquematizar melhor isso daqui. Então vamos fazer o seguinte. Os que compram nenhum são 490. Então eu já coloco aqui fora. Por quê? Nenhum quer dizer nem compra o A, nem compra o B. Então se não compra o A nem o B, não pode estar aqui nesse espaço. Tem que ficar fora mesmo. Agora vamos fazer aqui o seguinte. Vamos ver... os que compram os dois, porque os que compram os dois compram tanto o A quanto o B. Os que compram os dois, ó, esse número verdinho aqui, 110. Então, 110 compram os dois. Bom, os que compram o A são 310. Então, o que é que eu faço aqui? Eu tenho 310 que compram o A. Então, eu vou fazer 310 e vou tirar esses 110. Porque se eu tirar esses 110, 310 menos 110, faz a conta aí, vai dar 200, né? Eu vou ter que ter 200 que compram só o A, tá bom? 200 compram só o A. Então, 200 mais 110, 310. Então, 200 compram só o A. Mesma coisa. Quantos compram só o B? Olha só, eu sei que compram o B 220. Então, eu faço 220, que é o total. Né? Total de pessoas que compram o B, e eu tiro os 110, porque esses 110 também compram o B. Então, 220, quando eu tirar 110, fica 110, beleza? Então, tem 110 que compram só o B. Então, eu tenho 200 que compram só o A, 110 que compram o A e o B, e 110 que compram só o B. Além dos 490 que não compram nenhum dos dois produtos. Qual o total de consumidores, então, entrevistados aí? Fácil. Para você saber o total, pega 200, junta com 110, com mais 110 e com mais 490. São 4 números que eu tenho aqui agora figurando na minha representação. Então, é só somar esses 4 números que você tem o total. Soma aqui dá 0. Aqui você tem 9 mais 1, 10 mais 1, 11.
vai 1, né? 4 mais 1, 5 mais 1, 6, 6 mais 2, 8, com 1, 9. Então, o total de consumidores é 910, tá bom? Essa soma aqui, de novo, é só somar 200 com 110, com 110, com 490. Somei isso, 910. Então, aqui o total de consumidores é 910, tá bom? Então, o N aqui, o N é igual a 910. Beleza, gente? Mas o que é que eu quero saber? Eu quero saber quanto vale N sobre 10. Olha que legal essa questão. Então, N sobre 10 é igual a 910 dividido por 10. E isso daqui vale 91. Tranquilo? Então, a minha resposta ali para esse problema, N sobre 10 igual a 91. 910 consumidores. Vamos para uma outra parecida com a anterior. Nesse caso, eu digo o seguinte: antes de uma excursão, foi feita uma pesquisa para saber se os estudantes conheciam duas determinadas cidades, A e B. O resultado obtido foi o seguinte: aqui eu tenho os que conheciam A, eu tenho os que conheciam B e eu tenho os que conheciam A e B. Bom, beleza. Novamente, eu tenho aqui um problema com porcentagem, então vamos para a solução dele. Esse tipo de problema de porcentagem com conjuntos é bem bacana e costuma ser simples, tá? Vem para cá. Eu tenho 3 perguntas aqui, né? Quanto por cento dos alunos conheciam apenas a cidade A? É a primeira pergunta. Quanto por cento dos alunos conheciam apenas a cidade B? É a segunda pergunta. E quanto por cento não conheciam nenhuma das duas cidades? É a terceira pergunta. Eu deixei aqui alguns dados para a gente representar. Bom, primeiro, nesse tipo de problema com porcentagem, eu tenho que entender o seguinte: o total, tá certo? O meu total, já que é um problema de porcentagem, lembra do que eu falei antes? Num problema de porcentagem, o total tem que ser sempre quanto? 100%, tá bom? Total sempre tem que ser 100%. Bom, eu não sei o nenhum, então eu não vou começar por aqui. Mas eu sei o comum, eu sei o que está ao mesmo tempo em A e em B. Quantos? 15%. Beleza? Então 15% conheciam as duas cidades. Simples. Pega 40 e tira 15. Aqui, ó. Pega 40 e tira 15. Você vai ficar com 25, né? Então, tem 25% que conhecia apenas a cidade A. Mesma coisa, pega 35%, aqui o total de B, tá? Total de B é 35%. Pega 35% de B, tira 15%, porque já tem 15%. Você vai encontrar 35 menos 15, 20, né? Então, tem 20% que conhecia somente a cidade B. Bom, metade do meu problema já está resolvido, tá bom? Metade do meu problema está resolvido aí. Então, quantos conheciam apenas a cidade A? 25%. Quantos conheciam apenas a cidade B? 20%. Tudo bem? Quantos conheciam apenas a cidade A? 25%. Quantos conheciam apenas a cidade B? 20%. Próxima pergunta. Quantos conheciam nenhuma das duas cidades? E aí, lembra do que eu falei? O total tem que ser 100%. Bom, se o total tem que ser 100%, a gente vai descobrir agora esse número. Pelo seguinte, ó. Aqui eu tenho que ter 4 números, mas eu só tenho 3. Eu tenho esse e esse. Tá faltando o carinha daqui, desse espaço. 25 mais 15 dá 40, né? Assim? 40 mais 20 dá 60. Então, tem 60% dos alunos só que conhecem A ou B. 60%. 25 mais 15 dá 40. 40 com 20, 60. Tá faltando, então, para a gente chegar em 100%, tá faltando 40%, né? Porque 60%. Para chegar em 100%, falta 40%. Então, aqui só pode ser os 40% que estão faltando, né, gente? Bom, acabou então. Então, 40%
não conheciam nenhuma das duas cidades. Beleza? Bom, esse tipo de problema muitas vezes vem com uma perguntinha que é a seguinte: quanto por cento dos alunos conhecia apenas uma das cidades? E aí, apenas uma é apenas a A ou é apenas a B? Na verdade, apenas um quer dizer exatamente isso. Ou é apenas a A ou é apenas a B. Então, se eu te perguntasse quanto por cento dos alunos conheciam apenas uma das cidades, você teria que somar 25 com 20. Tá bom? 25 com 20. E quando você somasse, você ia obter 45%. Então, 45% dos alunos conheciam apenas uma das cidades. Bom, não perguntei isso, mas é uma pergunta que é comum nesse tipo de problema. Vamos ver mais uma. Questão 8. Um estudo de grupos sanguíneos realizado com 1.200 homens e 800 mulheres revelou que 1.080 pessoas tinham o antígeno A, 900 o antígeno B e 500 nenhum dos dois antígenos. Se o resultado da pesquisa é proporcional ao número de homens e mulheres, a quantidade de mulheres que possuem os antígenos A e B é... Questãozinha bem bacana, tá? Então, ele quer saber aqui quantas mulheres possuem os antígenos A e B. Vamos para cá? Deixei alguns dados separados aqui para a gente já. Então, o problema diz que são 1.200 homens e 800 mulheres. 1.080 tem o antígeno A. 900 tem o antígeno B. E tem 500 que não tem nenhum dos dois. Olha que legal isso daqui. Então, 500 não tem nem A nem B. Gente, vê o seguinte. O total de pessoas nesse problema, total. Não sei se está claro aí para vocês. Se são 1.200 homens e 800 mulheres, dá quanto isso, hein? 2.000, né? Então, o total de pessoas aqui é 2.000 pessoas. Bom, beleza. Se eu tenho 2.000 pessoas e eu já tenho 500 aqui, ó, 500 pessoas, que nem tem o A nem tem o B, o que é que significa? Significa que nesse A e nesse B aqui, no A e no B aqui, quando eu juntar, tem que dar 1.500, certo? Por quê? O total é 2.000, eu já tirei 500 que nem tem A nem B, então tem 1.500 aqui para rodar, tá certo? 1.500. Bom, beleza. Só que no meu problema, ó, quando eu junto 1.080 do A com 900 do B, 900, estou juntando aqui, tá? Não é um sinal de menos, não. Então, quando eu junto 1.080 do A com 900 do B, isso daqui dá 1.980. O que é que significa então? Porque isso daqui, você tá ligado? Deveria só ser 1.500, porque é 2.000, que é o total, menos esses 500. Tem que dar 1.500, mas está dando 1.980. Professor, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, gente. O que está passando aqui é o que está repetido. E o que está repetido é o que está aqui no meio. Tá bom? É o que está aqui no meio. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode fazer 1.980, que é o total, menos, é o total que deu aqui, né? Menos 1.500, e aí você vai descobrir aqui, fazendo essa conta, que tem 480 repetidos. Ah, legal, porque se tem 480 repetidos, você já consegue preencher o número daqui, tá? Vê que legal isso, tá? Então, você tem um total de 2.000, 500 nem fazem parte do A nem do B, só que quando você junta o A e o B, dá 1.980. Bom, se tem 500 que não fazem parte nem do A nem do B, 2.000 menos 500 só pode dar 1.500 aqui no meio, no A e no B. Bom, mas tem o 1.980, então você tira os 1.500 para descobrir o que está repetido. Beleza, tem 480 repetidos, tem 480 que tem o A e o B, tá bom? Isso daqui já é suficiente para mim, eu já posso fazer a conta só com esse número, mas eu vou fechar aqui os números no diagrama. O número que me interessa é esse, tá bom? Já falo dele.
Bom, quantos tem somente o A? Para eu descobrir somente o A, é só você fazer 1080, o A é 1080, né? Menos 480. Então, se você fizer 1080 menos 480, você vai descobrir que no A vai dar 600, tá bom? Que é uma subtração, então nessa parte, só no A tem 600. Mesma coisa, se eu quiser descobrir os que tem só no B, faço o mesmo esquema. É só eu pegar 900, que é o total do B, tirar os 480, tudo bem? 900 menos 480, ó, 10, ou 10 não, 0 tira 0 fica 0. Aqui você deixa 8 e fica com 10, né? 10 tira 8 fica 2, e 8 tira 4 fica 4. Então aqui é 420. Bom, fechei. Se você juntar esses números, ó, 480 com 420 dá 900, 900 mais 600 dá 1.500. Então aqui no A e no B realmente 1.500, como a gente tinha antecipado. 1.500 daqui com 500 dá 2.000. Mas eu quero saber quantas mulheres têm o A e o B. Vou voltar aqui no problema porque ele diz o seguinte, que o resultado da pesquisa é proporcional ao número de homens e mulheres. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? As mulheres, elas são 800 de um total de 2.000. Tranquilo? As mulheres são 800 de um total de 2.000. Ou seja, quando eu venho calcular as mulheres aqui, as mulheres são assim, ó, 800 de um total de 2.000. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele diz que é proporcional. Posso cancelar esses dois zeros de cima com dois de baixo e eu descubro, na verdade, que as mulheres são 8 de um total de 20. E eu vou deixar assim, tá? Eu poderia simplificar ainda mais aqui, né? Dá para dividir por 2, por exemplo. E se eu dividir por 2, eu vou descobrir que as mulheres representam um total de 4 em 10. Ou seja, as mulheres são 4 em cada 10. Só que eu estou interessado somente nas mulheres que têm os dois antígenos, que tem A e B. Bom, como os que têm A e B são um total de 480, para saber quantas mulheres tem aqui é fácil. É só você fazer 4 em 10, porque as mulheres são 4 em 10, vezes 480. Tá bom? Mata esse zero aqui de baixo com esse de cima e você ficou com 4 vezes 48. E isso daqui vai dar o total de mulheres. O restante é homens. Como é que eu calcularia os homens? Se as mulheres são 4 em 10, é porque os homens nesse grupo são 6 em 10, né? Então é só fazer o mesmo esquema e calcular os homens. Isso vale para qualquer grupo desse que eu queira, já que é proporcional. Bom, fiz a conta aqui, fechou, né? 4 vezes 48 dá quanto? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16. 192. Tá bom? 4 vezes 8, 32 vai 3, né? 4 vezes 4, 16, fica 19. Então, as mulheres, tá bom? As mulheres são 4 em cada 10. Então, é só você fazer 4 décimos vezes 480. Por que 480? Aquele númerozinho que está lá no meio, tá bom? Então, depois desse diagrama aqui, depois dessas contas todas aqui, né? Você separa mais duas continhas. Uma continha para representar as mulheres, 4 em 10. E uma continha para descobrir quantas mulheres tem naquele grupo do meio. 4 em 10 vezes 480. Beleza, né, gente? Vamos lá, então. Próximo problema, esse que vocês veem aqui, ele diz o seguinte. 300 alunos de uma escola foram entrevistados a respeito de 3 frutos, mamão, maçã e abacaxi. O resultado foi o seguinte. 160 disseram que gostam de comer mamão, 120 gostam de comer maçã, 90 gostam de comer abacaxi, 30 gostam de comer mamão e maçã, 40 gostam de comer mamão e abacaxi, 50 gostam de comer maçã e abacaxi
e 10 gostam de comer os 3 frutos. Dos alunos entrevistados, quantos não gostavam de comer nenhum dos frutos? Bom, a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente tem as opções, né? Aqui eu deixei separado alguns dados para orientar a gente. Então, primeiro, como é que a gente começa resolvendo esse tipo de problema? Se a gente tivesse o nenhum, a gente ia preencher ele aqui. Mas nesse caso, o nenhum é justamente o que a gente está buscando, tá bom? Então, não dá para preencher esse nenhum agora. Então, vamos começar pelo que está nos 3. Eu deixei aqui como se fosse x, y e z, tá? Eu chamei mamão de x, vou escrever aqui do lado. Mamão eu chamei de x, maçã eu chamei de y e abacaxi eu chamei de z. Então, vamos considerar essa representação aqui e, além disso, esse x, y e z que vai orientar aqui a gente. Quantos gostam dos 3? 10, tá bom? 10. Já preenchi ali. Aí vamos preencher os outros números. X e Y é lá em cima. X e Y tem que dar 30. Ou seja, isso daqui tem que dar 30. Se eu já tenho 10, aqui é só 20. Ou seja, 30 tiro 10 fica 20. Acompanha. X e Z tem que dar 40. X e Z. Aqui, ó. X e Z. Tem que dar 40. Se X e Z tem que dar 40, mas eu já tenho 10, 40 tiro 10 fica 30. Mesma coisa. Y e Z. Esse espaço aqui, na verdade, esses dois espaços, tá? Então, Y e Z tem que dar 50, mas eu já tenho 10. Então, fica 40. Mesma coisa a gente segue para a sequência, ó. Mamão é nosso X. Tem que dar 160. Mamão tem que dar 160. Olha quanto eu já tenho dentro do mamão. 30, 10 e 20. 60, né? Bom, 60, mas tem que dar 160. 160, se eu tirar os 60 que eu já tenho, fica só 100. Mesma coisa. Maçã tem que dar 120. Olha quanto eu já tenho lá na maçã. Eu tenho 20 com 10, 30. 30 com 40, 70, né? 70, se eu pegar 120 e tirar esses 70 que eu já tenho, dá quanto? Exato, 50. Beleza. Vamos para o Z? Vamos para o abacaxi? Abacaxi tem que dar 90. 30 mais 10, 40. 40 mais 40, 80. Falta quanto? Falta 10. Beleza. Já tenho os números principais do meu problema. Vou apagar essas marquinhas que eu coloquei aqui. E vamos descobrir o nenhum, né? Vamos descobrir o nenhum. Aqui a gente vai fazer uma coisa que é a seguinte. Olha só. O total de pessoas nesse problema tem que ser 300 alunos. Tá aqui. O total tem que ser 300 alunos, tá bom? Mas, será que dá 300? Acompanha aqui comigo, tá? Vou fazer essa soma só uma vez, ó. 100. Aqui tem 100. Agora eu vou marcar umas coisas aqui que dá 50, ó. Aqui dá 50. Dá 150, tá? Aqui dá mais 50. 20 com 30. 50. Então já tem 200, não tem? Aqui tem mais 50. Dá 250. E aqui tem mais 10. 260. Tranquilo? Eu disse que ia fazer só uma vez. Então, 260. Tem que dar 300? Então, se tem que dar 300, mas só deu 260, tá faltando quantos? Beleza. 300 menos 260 quer dizer que tá faltando 40. Então, tem 40 alunos que não gostam de nenhum dos frutos, tá bom? Qual é a alternativa? Beleza. Então, são 40, ou seja, são menos de 50. Vamos para a próxima? Está aqui, já na nossa tela. Uma universidade abriu inscrições em 3 cursos de extensão para a comunidade externa com a finalidade de melhorar o condicionamento físico de pessoas adultas, sendo os cursos natação, ginástica e voleibol. As inscrições nos cursos se deram de acordo com a tabela seguinte. Então, aqui eu tenho os cursos, olha só, e tenho o total de inscrição nos cursos. Vamos para a sequência. Não vou ler esses números, mas é interessante que a gente os compreenda.
Analise as afirmativas seguintes com base nos dados apresentados na tabela. Então aqui eu tenho uma afirmativa 1 que diz alguma coisa, uma afirmativa 2 que diz outra coisa, uma 3 e uma 4. E aí ele pergunta aqui, né? Ele pede para você marcar a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Bom, qual é a afirmativa? Qual é dessas que contém as afirmativas corretas? Os dados que eu tenho aqui são esses, tá bom? Os dados que a gente tirou da tabela. Nesse caso, é interessante que a gente diga o seguinte: o nosso universo aqui de problemas, o nosso universo do problema, é o universo das pessoas que fizeram inscrição em 3 cursos lá que a universidade propôs, tá bom? Então, se são as pessoas que fizeram a inscrição, todo mundo ou fez inscrição no curso de natação, ou no curso de voleibol, ou no curso de ginástica. Então, não tem pessoas que fizeram inscrição em nenhum dos cursos. É importante que a gente diga isso. O nosso nenhum aqui, porque não tem sentido que a pessoa tenha feito a inscrição e ela tenha se inscrito em nenhum, já que a universidade só oferecia 3. Então, o nosso nenhum aqui precisa ser 0. Tá bom? Precisa ser 0. É importante demais isso daqui. Vamos lá. Quantas pessoas se inscreveram nos 3 cursos? Você pega logo aqui, ó. 3 pessoas se inscreveram nos 3 cursos, beleza? Agora, a gente vai pegar esses números laranja aqui e ver o seguinte, ó. Quantas pessoas se inscreveram em natação e ginástica? Lá em cima, natação e ginástica, 13, né? Mas nessas 13 eu já estou contando 3. Então, 13, se eu descontar essas 3, fica só 10 aqui em cima. Beleza? Vamos lá. Quantas pessoas se inscreveram em natação e voleibol? Natação e voleibol. Aqui, ó. Natação e voleibol. Já tem 3, né? São 8, mas já tem 3. 8. Se eu tirar essas 3, então aqui vai ficar só 5. Por último, ginástica e voleibol. Ginástica e voleibol é esse espaço aqui, ó. Esse espaço, tá bom? Então, ginástica e voleibol são 18. Já tem 3, beleza? Então, se já tem 3, 18 tira 3, fica 15. Fechou? E agora vê o seguinte, tá? Quantas pessoas se inscreveram só para natação, só para ginástica e só para voleibol? Porque o problema coloca assim, ó, gente. É muito raro você ver no problema ele colocar esse número aqui já dando uma das partes do conjunto. Mas esse problema deu, tá? É importante que você entenda isso. Então ele diz que apenas natação é 9, apenas ginástica é 20 e apenas voleibol é 10. Então a gente já vai usar esses dados aqui direto. Tá bom? Não vou precisar subtrair, porque ele já disse que é o grupo do apenas. Então, apenas natação é 9, apenas ginástica é 20 e apenas voleibol é 10. Tá bom? Então, o nosso grupo já está representado aí. Vamos para as perguntas? Tudo que a gente precisa já está aqui dentro. Tá bom? Tudo que a gente precisar para resolver esse problema, qualquer pergunta que ele fizer, a gente vai conseguir resolver a partir desses dados que a gente colocou no diagrama. Por isso que fazer o diagrama é essencial. Bom, vem para cá. Primeira pergunta, primeira afirmativa. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2 cursos. Tá ligado nisso? 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2 cursos. Bom, as pessoas que se inscreveram em pelo menos 2, eu vou marcar aqui, ó. Essas 5 se inscreveram em 2. Essas 10 só se inscreveram em 2. Essas 15 só se inscreveram em 2. E essas 3 se inscreveram em 3. Então, quem se inscreve em 3 se inscreveu em pelo menos 2. Ele não diz somente 2, ele diz pelo menos 2. Então, eu tenho que contar esses números aqui que eu marquei. Os que se inscreveram nesses 2, natação e ginástica. Os que se inscreveram nesses 2, natação e voleibol. Os que se inscreveram nesses 2, ginástica e voleibol, e os que se inscreveram nos 3. Esses 3 também se inscreveram em pelo menos 2. Olha lá, 10 mais 15 dá 25, 25 mais 3 dá 28, 28 mais 5, 33. 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2. Então aqui, 33 pessoas se inscreveram em pelo menos 2. Isso aqui está certo. E aí ele continua dizendo o seguinte: 52 pessoas não se inscreveram no curso N.
Vamos dar uma olhada? 52 pessoas não se inscreveram no curso N. Bom, quem se inscreveu no curso N são esses 9 e esses 5, ou melhor, quem se inscreveu no curso N são esses 9, esses 5, esses 10 e esses 3. Todas essas pessoas se inscreveram no curso N. Quantas não se inscreveram no curso N? Esses 20, esses 15 e esses 10. Tranquilo? Então, quantas pessoas não se inscreveram no curso N? 20 mais 10 e mais 15. Dá 45? Você contou aí 45? Então, tem 45 pessoas que não se inscreveram no curso N. Nesse caso, essas 45 são o complementar de N, né? Porque são as pessoas do meu universo que não estão em N. É o complementar de N. Bom, 20 com 10, 30, com 15, 45. Então, aqui, 45. Está errado. Tem que ser 45. Ele disse que são 52. 48 pessoas se inscreveram no curso de ginástica. Vamos dar uma olhada? No curso de ginástica aqui, ó, quantas pessoas se inscreveram? São esses 4 números, 10, 20, 3 e 15. 10 mais 20 dá 30. 30 com 3 dá 33. 33 mais 15, 48, né? Então, no curso de ginástica, 30 com mais 18, 48. Vamos ver? Então, ele disse que são 48, então tá certo. 48 pessoas se inscreveram no curso de ginástica. E, por fim, ele disse que o total de inscritos nos cursos, nesse caso nos 3, foi de 88. Será que tá certo? O total. Vou fazer a continha aqui, ó. Vou pegar os números fáceis primeiro. 10, 20 e 10. Tá bom? 10, 20 e 10. Se eu pegar 10, 20 e 10... isso daqui já vai me dar 40, certo? E ainda, além desses 40, acompanha aqui comigo, ó. Eu tenho 15, tá bom? 3, 5 e 9. Então, 15, 3 e 5, 8, 8 com 9, 17. Então, vê se você pegou aí. Então, eu peguei 10, 20, 10. Anotei aqui no começo, 10, 20, 10. 15, que é esse número aqui. 3 mais 5, 8, 8 mais 9, 17. Então, 15 com 17. Dá para fazer essa conta de cabeça, né? 15 com 17 dá 32 e lá em cima tinha dado 40. Então, isso daqui dá 40 com 32. Conta, assim, razoavelmente fácil de fazer de cabeça, tá? Mas você soma todos, tá? É só somar todos os números aqui, um pouquinho de paciência. Quando você vê, tem somado, tá? Muito tranquilo. Então, 72 pessoas se inscreveram nos 3 cursos. Quantas ele disse que é? Ele disse que foi 88. Então, tá errado, né? Foram só 72. Então, tá certo o que aqui? Tá certo a primeira e tá certo a terceira, tá bom? Tá certo aqui a terceira e tá certo aqui a primeira. No caso, a nossa resposta é 1 e 3, ou seja, é a alternativa B, tá bom? Que é a alternativa B. A primeira e a terceira estão certas. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham conseguido compreender aí. Essa foi a questão 10. Vamos ver mais uma? Vamos fechar essa parte aqui. Nas favelas, devido às péssimas condições sanitárias, as doenças se proliferam com muita rapidez. Exames de fezes feitos em 41 crianças faveladas mostraram a existência de 3 bactérias codificadas como A, B e C. Exatamente 23 crianças apresentaram a bactéria A, 25 apresentaram a bactéria B, 22 crianças apresentaram a bactéria C, 11 crianças apresentaram as bactérias A e B, 12 crianças apresentaram as bactérias B e C, 9 crianças apresentaram as bactérias A e C. Sabendo que apenas uma das 41 crianças não apresentou nenhuma das bactérias, quantas crianças apresentaram as 3 bactérias? Probleminha legal, não é tão simples, tá? Não é simples como os anteriores, por exemplo, mas vamos tirar de letra aí. Nesse caso, o que ele pergunta aqui é quantas crianças apresentaram as 3. Isso daqui torna o problema um pouco mais difícil, porque meio que a gente vai precisar desenhar ele meio que de trás para frente, quase isso. Você poderia usar uma fórmula para fazer esse problema, tá? Tem uma fórmula gigante aí,
que você poderia usar para responder esse problema, mas eu não vou usar essa fórmula, tá bom? Se você quiser, você pesquisa aí uma fórmula onde você acha o número da união de A, de B e de C. Então tem essa fórmula aqui. Então você pegaria aqui, usaria essa fórmula. Número de A mais número de B mais número de C, menos o número de A e de B, menos o número de A e de C, menos o número de B e de C, mais o número de A e de B e de C. Dá para fazer. Dá uma pesquisada aí se você quiser. Usa essa fórmula. Ela vai ajudar a resolver esse problema talvez mais rápido do que eu vou fazer aqui. Só você fazer conta, montar a equação e achar o último número lá na fórmula, tá? Bom, eu não vou fazer utilizando essa fórmula. Eu vou fazer utilizando o diagrama de Venn. Então, se você está afim, vem cá comigo. E vamos para a construção. Bom, eu tenho uma criança, segundo ele, que apresentou nenhuma das bactérias. Então, eu já vou colocar um aqui. Isso quer dizer o seguinte, que do total de 41, porque eu tenho um total de 41, sobram 40 para cá, certo? Então, aqui tem que dar um total de 40. E aí, presta atenção, porque a gente vai penar um pouquinho para entender esse negócio aqui, mas não é difícil não, tá? Bom, como eu não sei quantas crianças apresentaram as 3 bactérias, e é isso que eu estou interessado, eu vou chamar esse número aqui do meio de x. Tá bom? Então, chamando esse número aqui de x, vamos fazer o seguinte. Os que têm B e C, aqui ó, os que têm B e C são 9. Tá certo? Os que têm B e C são 9. Então, aqui nesse espaço eu vou colocar 9 menos o x que eu já tenho ali. Tranquilo? 9 menos o x. Os que têm A e C, aqui ó, A e C são 12. Eu vou então colocar 12 menos o x que eu já tenho ali. 12 menos o x que eu já tenho. Os que têm A e B, aqui em cima, A e B, ó, são 11. Eu vou fazer a mesma coisa. Para preencher o número daqui, eu vou colocar 11 menos o x que eu já contei ali. Bom, até aqui tranquilo, né? A única coisa difícil é agora. O que é que vai acontecer agora? Somente no A, aqui ó, somente no A, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar esses 3 números, não é? Então, vou ter que pegar os 23 que tem no A, tá bom? No A aqui tem 23, então vou ter que pegar esses 23 e tirar 11 menos x, tirar 12 menos x e tirar x ainda, tá bom? Então, quando eu pegar os 23, por exemplo, vou tirar por partes. Tenta me entender aí. Vou pegar os 23. Quando eu tirar 11, que tirar 12, zera, não zera? Porque 11 com 12 dá 23. Então, se eu pegar 23 e tirar 23, fica zero. Só que atenção, tá? Atenção. Eu não estou tirando só o 11 e o 12. Eu estou tirando, ó. Estou tirando, diminuindo. Eu estou diminuindo o menos x. Eu estou diminuindo esse menos x de novo. E eu estou diminuindo esse x. Ou seja, eu estou diminuindo esse mais x. Então, se você entendeu, quando eu peguei 23, que tirei 11, que tirei 12, ficou zero. Então, aqui ficou zero. Mas, além disso, eu tenho que tirar esse menos x e esse x. Olha só, gente. Aqui dentro, quando eu faço essa conta, o menos x e x, menos x com mais x eu corto. Então, isso daqui vai dar mais x, porque vai ficar menos por menos mais. Ó. Então, isso daqui vai ficar 0 mais x, ou seja, esse resultado vai dar x. Olha que legal isso daí, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês que vai acontecer a mesma coisa na sequência. Eu vou apagar essas marquinhas que eu fiz aqui, mas vai acontecer a mesma coisa, ó. Vamos dar uma olhada no... Se você entendeu esse, não vai ter problema não com os outros. No B são 25, né? Quando eu olho aqui para o B, ó, no meu B já tem 11 com 9. 11 com 9 dá quanto, hein? Dá 20, né? Então, se no B tem 25, quando eu tirar 11 que tira 9, 25 menos esses 20 vai dar 5, certo? 5. Só que além disso, o que é que eu tenho que tirar? Ó, eu tenho que tirar esse menos x e esse x. Então, eu tenho que tirar menos x que está acompanhado do 11, menos x que está acompanhado do 9 e mais x. Esse menos x corta com mais x, beleza?
Então, vai ficar 5 menos por menos é mais, 5 mais x. Então, aqui é 5 mais x. Se você entendeu isso, tá joia. Mesma coisa vai acontecer aqui no C. No C tem 22. Desses 22 que tem no C, eu tenho que tirar 12 com 9. 12 com 9 dá quanto? 21, né? Então, 22, se eu tirar 21, sobra 1. E vai sobrar 1 mais x. É a mesma conta. Só não vou fazer, mas é a mesma conta. Ou seja, você vai tirar x negativo, vai tirar x negativo, vai tirar x positivo. Ó, mesma coisinha. Só que com a diferença de que aqui só sobrou 1 e não 5. Então, vai ser o resultado 1 mais x. Bom, se você entendeu isso daqui, nós vamos finalizar o problema agora. Pelo seguinte, lembra que esses números aqui do meio, quando eu juntar tudinho, tem que dar 40? Por quê? O total de crianças é 41, mas já tem um aqui. Já tem um aqui, então tem que dar 40. Vamos separar esse negócio aqui? Separar o seguinte, ó. 11 menos x que eu tenho ali. Vou juntar aqui. 5 mais x. Vou juntar um de menos e um de mais para você ver, tá? 12 menos x. 12 menos x. Aqui eu fiz uma marquinha aqui, né? Depois a gente tira. Aqui é 12 mais x, tá? 12 mais x. 12 menos x, né? 9 menos x. Eu vou escrever 1 mais x primeiro. 9 menos x. Então, vê que eu estou somando esses números aqui, ó. 11 menos x, 5 mais x, 12 menos x, 1 mais x, 9 menos x. Quem é que está faltando? Esse x e esse x, tá? Então, eu já coloquei ali 5 números na minha conta. Está faltando esses dois. Então, aqui mais x e mais x. Então, somando esses números todos aqui. Quando eu somar aqui, ó, 11 mais 5 dá 16. Tá? 16 com 12 dá 28. 28 mais 10, 38. Então, aqui deu 38. Tranquilo? 38. Aí fica ligado, ó. Menos x com mais x vai dar 0. Menos x de novo com mais x vai dar 0. Menos x de novo com mais x, que aqui tem que ser mais x, vai dar 0. Ou seja, cada x negativo com x positivo foi embora. Cada x negativo com x positivo foi embora. O que é que sobrou? Sobrou só um x, não foi? Sobrou só um x. Beleza. Ou seja, 38 mais x deu aqui dentro. 38 mais x. Mas você já sabe quanto é o x? Sabe, né? Se 38 mais x tem que dar igual a 40, ver se a gente tem um espaço aqui. 38 mais x tem que dar igual a 40, então esse x só pode ser 2, né? Então aqui x igual a 40 menos 38. Equaçãozinha do primeiro grau, trivial demais. Então, x igual a 40 menos 38 dá 2. Ou seja, tem duas crianças, aqui o meu x é 2. Se você achar legal, refaz esse problema colocando aqui o número 2, tá? Coloca aqui o número 2 e faz essas contas todinha. Ou seja, supõe logo que isso daqui é 2. Só para você brincar aí, se você quiser. Então, duas crianças, aqui era a nossa pergunta, quantas crianças apresentaram as 3 bactérias? Duas crianças apresentaram as 3 bactérias, beleza, gente? Bom, vou finalizar com esse probleminha aqui. Ele diz o seguinte: de uma escola em Chimbica da Serra, parte uma excursão para Chafundó do Buda com 40 estudantes. Ao chegarem, 2 alunos adoeceram e ficaram no ônibus. Todos os demais alunos participaram das atividades previstas, sendo 20 pela manhã e à tarde, 12 somente pela manhã, 3 somente à noite e 8 pela manhã, à tarde e à noite. Se ninguém participou das atividades somente à tarde, quantos alunos participaram das atividades à noite? Bom, essa questão não é difícil, tá? Ela é um pouquinho diferente das questões tradicionais. A única coisa realmente assim que você precisa ter cuidado é organizar essas informações aqui, porque se você organizar, sai tranquilo. Bom, aqui a gente tem as alternativas, né? Lembrando que a gente está perguntando quantos alunos participaram das atividades à noite. A gente vai ver que ela tem uma surpresinha aqui.
Bom, deixei alguns dados já separados aqui. O problema diz que do total de 40 estudantes, 2 adoeceram, então 2 não participaram das atividades. E tem os outros que participaram de manhã, aqui eu representei por M, tarde, um T, e noite, um N. Manhã, tarde e noite. Tem 8 alunos, 8, que participaram das atividades manhã, tarde e noite. Então é importante você organizar essas informações, esses dados aqui, antes de partir para a solução desse problema, tá? E esse em especial, ele tem essas informações um pouquinho confusas aqui. Beleza. Manhã, tarde e noite são esses 8. Eu não sei os números da manhã e da noite e nem sei os números da tarde e da noite. Ou seja, esse número aqui, eu vou fazer uma marquinha aqui. Tarde e noite eu não sei. E não sei esse número aqui também, manhã e noite. Eu também não sei esse número. Ele não deu essa informação. Mas ele disse que manhã e tarde foram 20. Bom, se manhã e tarde foram 20, já tem 8 contados aqui, né? 8. Se já tem 8, 20 tira esses 8, aqui vão ser somente 12. Tranquilo? 20 menos 8 dá 12. Bom, e aí ele veio com as informações que facilitam, né? A gente já fez um problema nessa sequência com informações assim. Só manhã, 12. Só tarde, ele disse que não teve ninguém. Vamos ver essa informação do problema de novo. Ele disse que não teve ninguém que tenha participado somente à tarde. Olha só, ele diz isso aqui, ó. Sabendo não, ele diz assim, se ninguém participou das atividades somente à tarde, ninguém aqui, hein? Então, ninguém participou das atividades somente à tarde. E somente à noite, 3 pessoas. Tá bom? Então, os números estão aqui. E agora vem uma mágica legal nessa questão, que é a seguinte. O total de pessoas que tem aqui dentro tem que dar 40. Vocês concordam? 40, né? Vou até usar uma cor diferente aqui. O total de pessoas aqui tem que dar 40. Confere aqui comigo, ó, 12 com 12, 24, 24 com 8, 32, 32 com 3, 35, 35 mais 2, 37. Até aqui deu 37. Professor, tem que dar 40. Isso, gente, tem que dar 40. Se tem que dar 40, o que é que vai acontecer? Tá faltando 3, né? Mas vocês concordam que os 3 que estão faltando são à noite? Porque os 3 que estão faltando tem que estar no grupo da noite. Por quê? Aqui já está completo, aqui já está completo, aqui já está completo e o meinho aqui está completo. Ou seja, os 3 que estão faltando pode ser 1 aqui, 2 aqui, pode ser 2 aqui e 1 aqui, pode ser 0 num lugar e 3 no outro, não importa. O importante é que está faltando 3. Então, os 3 que estão faltando são à noite. Ou seja, quantos participaram das atividades à noite? Esses 8 que você está vendo aqui, esses 3 e mais os 3 que estão faltando. Sem dúvida nenhuma, os 3 que estão faltando participaram das atividades à noite. Ou seja, quantos participaram à noite? 8 mais 3 dá 11, 11 mais 3 14. Então, tem 14 estudantes que participaram das atividades à noite. Não somente à noite foram 3, tá bom? Mas à noite foram 14. Beleza? Então, aqui, à noite, 14 estudantes. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Espero que tenha sido um momento aí diferente, mas que tenha sido rico para vocês. E a gente se encontra numa próxima, tá? Quem sabe a gente faz outra maratona de questões assim, um pouco mais adiante. Valeu mesmo. Um abraço.